sempre agradecendo ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, por mais esta oportunidade de buscarmos o Evangelho e que assim a tua luz, Senhor, possa nos favorecer na nossa caminhada, nos fortalecer, nos encorajar e assim aprimorar a fé para prosseguir essa caminhada maravilhosa. Nesta noite, mais uma vez, com a nossa irmã Elvira Rios, trazendo a mensagem, o poder do perdão, que possamos, através desta mensagem, interiorizar esses sentimentos e seguir a caminhada. Te peço, Senhor Jesus, por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, vibrações de paz, vibrações de luz. E de antemão também, pedir a tua permissão, Senhor, para que, após esta reunião, a próxima reunião será no dia 7 de janeiro de 2026. Que a tua misericórdia ampare e fortaleça todos nós, por hoje, amanhã e sempre, assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá, né? Vamos fechar esse ano com muita luz. Gratidão mais uma vez. Obrigada a todos. Vou trazer o primeiro um videozinho, né? Porque, se eu consigo aqui abrir, ele tá aqui. Vou trazer um videozinho para a gente começar a pensar sobre o perdão, né? A gente está aí há uma semana do Natal, há 2 semanas do Ano Novo, findando mais um ano. E a gente precisa liberar o perdão, vamos dizer assim. Então, um videozinho rapidinho para eu trazer algumas coisinhas para a gente ir dialogando. Isso aqui é uma verdadeira aula. A gente vai assistir, depois vou explicar por quê. Isso é porque eu não sou assim porque eu quero. Você perdoaria as pessoas que já fizeram bullying com você? Eu perdoaria e eles também podiam prometer não fazer mais, né? Porque machuca muito. Porque ela vai mostrar que ela errou, né? Vai pedir perdão e eu vou perdoar, porque meu pai e minha madrasta falaram comigo que é muito importante perdoar as pessoas. É um vídeo pequenininho que eu quero conversar com vocês um pouquinho, né? Deixar aqui as perguntas no ar. É uma aluna, é uma criança que sofre bullying na escola. E ela fala algumas coisas importantes para a gente, né? Ela fala algumas coisas bem importantes que às vezes a gente... Boa noite. Às vezes a gente não dá, vamos dizer assim, importância às pequenas coisas quando a gente pensa no perdão. Olá, boa noite. Deus. Opa, vamos lá. Então, é um videozinho pequeno, como eu falei. Tema, o poder do perdão. O poder do perdão, Fidelis. Hoje a gente vai pensar sobre isso. Esse videozinho que eu trouxe, né, que nem todo mundo viu, é uma menina que sofre bullying na escola o tempo inteiro. E ela diz assim, inicialmente, eu não queria ser assim, né? E ela fala, se todo mundo pediu perdão, se todo mundo se arrepender, né, de verdade, de coração, as coisas vão fluir. Então, antes de eu começar a falar, eu queria pensar em algumas coisas. Ela diz assim, ó, eu não sou assim porque eu quero. Na psicologia, a gente pode pensar nisso como um autorreconhecimento. Quando eu entendo que eu sou desse jeito, mas as minhas dificuldades, as minhas dores, muitas vezes, né,
não sou eu. Faz parte do processo, é o resultado das minhas experiências, dos meus contextos, das minhas feridas, né? E eu não sou assim porque eu quero, não é um suposto defeito moral. Não, ela é resultado das suas experiências. Muitas vezes a gente age não porque a gente quer, mas porque alguém nos feriu, porque a gente caiu. E Jung, né? Jung é um grande, vamos dizer assim, filósofo, psicólogo. Ele diz que muitas vezes a gente se confunde com a ferida que a gente tem. E a gente tem que saber separar Elvira da ferida que alguém provocou em Elvira. Por quê? Porque eu não sou a ferida. E eu também não sou, muitas vezes, o vilão da história. Então, o primeiro passo para o perdão, porque o perdão é um processo. Lhe feriu. Eu sou Elvira. Eu não sou a ferida que fizeram em mim. Diz assim, se eles se arrependerem de verdade, então, um segundo passo para que o perdão, que é esse processo, continue, avance, é a gente se arrepender do que faz. E isso traz uma lucidez muito grande. Porque perdão não é permissividade. E a gente vai ver isso ao longo da minha fala. O arrependimento verdadeiro traz consigo reflexão, mudança de comportamento e responsabilidade sobre aquilo que a gente faz. Aristóteles, ele chama isso de uma catarse ética. É quando eu pego aquilo e me transformo. Né? O erro me transforma. O fato me transforma. E aí eu me arrependo. E aí esse arrependimento é transformação. Então, para que o perdão aconteça, precisa haver um arrependimento no qual eu me transforme. E o terceiro ponto que essa menininha traz é quando a gente escolhe perdoar. Ela diz, eu não sou assim porque eu quero. Se eles se arrependerem, a minha mãe e a minha padrasta e a minha madrasta me ensinaram que eu tenho que perdoar. Viktor Frankl é um psicólogo, é um austríaco, se eu não me engano. Ele disse que a gente tem a liberdade de escolher que ser humano nós queremos ser. Então, eu tenho a liberdade de escolher. E a doutrina nos lembra isso, que é o livre-arbítrio. Só que a psicologia já vem trazendo isso, a neuropsicologia também. Eu escolho quem eu sou, mesmo diante da dor. E aí, nesse ponto, é que o perdão explode, né, a partir da nossa libertação. Quando eu escolho quem eu sou, não sendo a ferida, me arrependendo, liberando o perdão, como a gente fala, eu escolho a minha própria liberdade. É como se eu não carregasse o veneno que alguém um dia tentou depositar em mim. É não permitir que o comportamento do outro roube a minha paz. Né? E também tem uma filósofa, a Hannah Arendt, ela é, se eu não me engano, ela é judia. Ela diz que perdoar é não deixar que o passado aprisione o nosso presente e o nosso futuro. Lembrando que nós somos seres que acreditamos na reencarnação. Eu tenho certeza que eu já tive aqui outras vezes. Que eu já fui lá várias vezes. Então, eu não posso deixar que o meu passado, seja dessa vida ou de outras, aprisione o meu futuro, as minhas próximas vidas. E o meu presente, o aqui e o agora. E muitas vezes, né, a gente faz isso. Então,
Eu trouxe o videozinho para chamar vocês ou para nos alertar de 3 movimentos. Primeiro, não aceitarmos os rótulos de vilões. Eu não sou a mágoa que colocaram em mim. Eu não sou a ferida que me deram, que criaram em mim. Segundo, reconhecer que eu preciso me arrepender e o outro também. O valor do arrependimento. E terceiro, decidir perdoar. Porque quando a gente decide perdoar, a gente, vamos dizer assim, recupera a nossa liberdade, aquilo que nos aprisiona. E Jesus, ele nos ensina a perdoar. Em várias passagens do Evangelho, quando ele diz que quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos saem. É um ato velado de perdão. Quando ele diz a Pedro, você precisa perdoar 70 vezes 7, 7 vezes 70, e Pedro fica até atordoado. Se a gente fizer essa conta, é um perdão ad eterno, infinito. Então, era só para a gente lembrar sobre esses pontos na minha fala. E agora a gente vai para frente. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então, vamos lá. Então, pensem sobre esses 3 pontos, né, para a gente ir pensando. Eu trouxe um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 12º. Né? Amai vossos inimigos. O item 3. E eu dividi ele em 3 partes. O Evangelho diz assim, retribuir o mal com o bem. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo diverso do seu bater ao contato de um amigo. Então, perdoar não quer dizer que eu tenho que estar de braço dado com o meu inimigo, dando beijinho na face, indo para, vamos dizer assim, para farra com ele, tendo ele dentro da minha casa. Não é isso. Amar os inimigos não é fazer com o meu coração bata no mesmo compasso que o dele. Não, não é isso. Perdoar é um pouco mais, mas não precisa necessariamente eu estar me ferindo. E aí a espiritualidade diz assim, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes. Sem pensamento oculto, sem condições. O mal que ele causa. O que aquela menina disse? Meu pai e minha madrasta me ensinam assim. Jesus já nos ensinou assim. A gente que é difícil pôr em prática. É muito difícil perdoar, né, gente? A gente não pode, vamos dizer assim, deixar essa situação em cor de rosa. É difícil, mas é possível. E é muito mais possível quando a gente pensa que o mais, vamos dizer assim, menos prejudicado quando a gente libera o perdão é a gente mesmo. Nós somos os mais beneficiados. Né? E ele diz, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Mesmo que eu não precise tê-los tão perto. Perdoa e caminha. É desejar-lhe o bem e não o mal. É experimentar júbilo, ao invés de pesar, quando bens lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando à ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. O que é que a espiritualidade vem nos lembrar? Perdoar é um processo. É não guardar ódio. É não ter pensamentos ocultos. É não se opor à reconciliação. É desejar o bem e não o mal. É experimentar alegria quando ele vence, quando ele se dá bem. É socorrer caso ele precise. Então, é um processo. E esse processo, muitas vezes, a gente cai e levanta e não consegue um, mas consegue o outro.
mas eu preciso me pôr no caminho do processo do perdão. E por fim, nesse capítulo, ele diz assim: é finalmente retribuir-lhe sempre, não é de vez em quando, não, o mal com o bem, sem intenção de os humilhar, que assim procede, quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. O perdão é um processo. O amor aos meus inimigos depende do perdão. O perdão está, vamos dizer assim, atrelado a amar os vossos inimigos. E digo novamente, não precisa que a gente ande de mãozinha dada com eles. Não vamos também romantizar isso. Porque somos humanos. Talvez, daqui a vários tantos séculos, várias tantas encarnações, isso para a gente seja fichinho. Então, vale a pena vocês voltarem lá no capítulo 12º, no item 3, né? Disse levantou. Oi. Disse levantou a mão, não sei se foi sem querer. Disse? É porque eu estou na outra tela e não te vejo. Não, eu levantei sim. Elvira, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu sei que uma pessoa não gosta de mim, até é meu inimigo, e uma pessoa que anda comigo, que conversa comigo, é amigo daquela pessoa que não gosta de mim, qual que é meu inimigo? Eu acho que o inimigo depende de onde você olha. Não, porque é assim, né? Devemos perdoar o nosso inimigo. Eu sei que a pessoa não gosta, então eu já trabalho para ele. Já trabalho o perdão, que é muito difícil trabalhar em nós, né? Mas aí eu pergunto, a pessoa que muitas vezes conversa comigo, até anda comigo, essas coisas, e ele é amigo da pessoa que não gosta de mim. Aí é assim, eu tenho um inimigo ou tenho dois? Depende do jeito que se olha. Eu olho com desconfiança. Você olha com desconfiança? Sim, no caso de um amigo meu andar com uma pessoa que não gosta de mim, eu olho aquele amigo como assim, sabe, um pé atrás, falar, não, esse daí também um dia vai aprontar comigo. Olha, não faça assim, mulher. Tem pessoas que são neutras, tem pessoas que sabem separar, têm uma maturidade tamanha, que sabem separar o joio do trigo. Eu vou dizer a você que muitas vezes eu me coloco nessa situação, eu me vejo nessa situação, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? E aí as pessoas assim, mas você é amigo de Teles, né? Você sabe que Teles não gosta de mim. E eu sempre digo, bom, o seu problema com Teles, você resolve com Teles. E se Teles vier me falar mal de você, eu dizer, Teles, meu irmão, olha, eu já tenho débito demais, eu sempre brinco assim, eu já tenho débito demais e eu nem sei o tanto que eu já estou devendo. Então, resolva seu problema lá com o Dirce. Então, tem pessoas, Dirce, que conseguem ser, sim, ter maturidade para saber lidar com essa situação. E não é difícil, não. Então, para mim, eu, no seu caso, eu não tenho nenhum inimigo. Eu tenho alguém que eu preciso liberar este perdão. Agora, talvez aquela segunda pessoa que você acha que não mereça confiança, até que confia, sabe? Porque talvez é a pessoa que diga assim, rapaz, Dirce é gente boa. Por que você fica assim com Dirce? Né? Claro que a gente pode até ficar com a pulga atrás, mas eu acho que a gente sempre tem que liberar o acreditar no próximo, porque senão a gente não vai conseguir viver com ninguém. Então, talvez aquela segunda pessoa que você acha tem muito mais maturidade do que você, que não confia nela, e aquele outro que se diz seu inimigo. É a pessoa que consegue ser amistoso, dizer, olha, rapaz, isso não vai levar em nada, perdoa, gente boa disse, daqui a 10 anos vocês não vão nem lembrar por que brigam. Então tem pessoas que têm isso, diz. Basta você, pare para olhar de vez em quando. Mas é uma boa pergunta, né? Pensa naquela menina lá. Às vezes está na hora da gente liberar esses perdões. Respondi? Não, né? Tem muita resposta, né? Olha, quando a gente olha assim num todo,
muito difícil essa virtude do perdão, né? Então a gente tem muitos não é caminhos, né? Perdoa, não perdoa, aquele lá anda com a pessoa que não gosta de mim, será que ele é tão sincero comigo? Sei lá, a sinceridade dele, não sei para quem é. Então é a dúvida que a pessoa, é a dúvida do ser humano, né? Porque eu acho que todo ser humano tem esse quê de desconfiança, né? Sim. Eu, particularmente, se eu sei que, assim, do jeito que eu sou boazinha, né? Eu tô aprendendo, eu me afasto. Sei se a pessoa anda comigo e com o meu inimigo, eu me afasto daquele que se parece meu amigo, e talvez seja, mas pela desconfiança do ser humano, da gente ter convivência, Dirce, eu me afasto dos dois. É uma escolha, né? Então, vamos lá. Então, depois que eu trouxe essa passagem do Evangelho, eu queria fazer uns caminhos, né? Trouxe aquela menina para a gente estar pensando essas questões daqueles 3 passos. E eu não posso falar de perdão sem entrar no perdão. O que é perdão para mim pode não ser perdão para o outro. Como disse, por exemplo, muitas vezes eu acho que perdoar é simplesmente pedir desculpa e fazer de conta que a pessoa não me incomoda. Tem pessoas que precisam de um outro processo, de desfazer erros, equívocos, palavras malditas, que eu falo assim, mal faladas mesmo, né? Tem pessoas que precisam. Então, vamos botar o pé no perdão. O que é perdão, né? Eu coloquei perdão é um ato, porque na maioria das denominações, no dicionário, ou quando é uma parte filosófica sempre traz como um ato que fala uma ação. É uma ação, mas é uma ação processual. Não é algo que começa na segunda e termina na terça, não é algo que começa na segunda e termina na segunda mesmo. Não, é um processo. E muitas vezes um processo que às vezes vai de encarnação para encarnação. Então, o perdão é um ato, né? É um ato de liberar as ofensas e as mágoas. É um ato de promover a recuperação emocional. É um ato de aliviar a dor psicológica. É um ato de facilitar a harmonização espiritual. É um ato de crescimento interno significativo. Então, o perdão são vários atos em si. A gente não sabe quando ele começa e a gente não sabe quando ele termina. Porque ele não é uma coisa não é uma situação de mão única, é uma situação de via dupla. Sempre tem o outro a perdoar ou ser perdoado. Então a gente não sabe quando ele se inicia, porque eu posso pedir desculpa e Dirce não me desculpar. Ou eu posso não pedir desculpa e Dirce já ter mentalmente elaborado que eu sou uma pessoa que é legalzinha e que naquele momento eu errei. Então, eu não sei quando ele inicia, não sei quando ele começa. Eu só sei que eu preciso colocar o pé nele. Eu preciso me liberar dessas ofensas, dessas mágoas, dessas feridas. Eu preciso me recuperar emocionalmente para seguir em frente a minha vida, né? Eu preciso aliviar essa dor, essa culpa que muitas vezes me arrasta para outros tantos sofrimentos. Então, o perdão é um ato que não é só um ato. São vários atos, né? Mas eu preciso botar o pé no perdão. E o perdão para a espiritualidade, porque assim, muitas vezes a gente fica com um rancor durante uma vida inteira, que muitas vezes a pessoa que nos magoou nem lembra, foi tão insignificante. E a gente passou a vida inteira arrastando aquelas amarras, aqueles grilhões, aquelas correntes, né? Então, o perdão para a espiritualidade tem, vamos dizer assim, um sabor, um significado diferente daqueles que a gente cansa de falar cotidianamente. E eu trago lá para frente 3, vamos dizer assim, 3 formas de ver o perdão pela espiritualidade. Joana de Ângeles, Emmanuel e André Luiz. Eles trazem o perdão como algo essencial para o desenvolvimento moral e espiritual. É como se fosse uma água. Não tem como nós aqui vivermos sem água.
para a espiritualidade, não tem como nós, seres imortais, vivermos sem o perdão. Então, é uma prática que não só melhora as relações interpessoas, entre eu e vocês, mas promove a paz interior e a evolução pessoal. E o que a gente está fazendo aqui na Terra? Eu não vim brincar de ser professora, outro não veio brincar de ser motorista, a gente veio andar com pessoas para evoluirmos espiritualmente. Mesmo que a gente não acredite em nada, nem em Deus, nem na espiritualidade, nem em nenhuma religião, a gente sempre tem o discurso de que quer sair deste mundo melhor. Mesmo que a gente nem acredite que vá para outro. E sair desse mundo melhor é ser um melhor filho, melhor pai, melhor amigo, melhor esposa, melhor colega de trabalho. E isso envolve o esquecer das ofensas. Porque a gente é ofendido e a gente ofende em toda a nossa vida. Querendo e achando que não está querendo. Então, o perdão para a espiritualidade é como se fosse a água para o corpo físico. O alimento para o corpo físico. O perdão é um alimento para o corpo espiritual. E o perdão, ele tem uma sabedoria, uma sapiência por trás dele, que se a gente parar para olhar, é divino. Né? O perdão, ele liberta mais aquele que perdoa do que o que é perdoado. Muitas vezes, aquela pessoa que me feriu nem me liberta do perdão, da ofensa. Fica ali, ó. Mas quando eu liberto, independente dele libertar, é um peso que a gente tira das costas. Então, a essência do perdão é um caminho para a liberdade emocional. Nossa, a gente... Ai, graças a Deus. É igual a paz. Se a gente pode ter vários dólares, reais, qualquer tipo de moeda, euro, na conta. Se a gente não tiver paz, nada presta. Então, liberar-se das mágoas traz um novo sentido para a vida e promove a saúde mental. E aí, mental, a gente está muito ligado ao corpo físico e espiritual. Que tudo que reverbera, tudo que atinge o meu corpo físico, óbvio que vai atingir o meu espírito. As mágoas que eu tenho hoje como Elvira, eu vou levar na próxima encarnação, mesmo que eu encarne como João. Então, a sabedoria por trás do perdão é realmente divinal. Eu perdoo ele, mas não é ele que é o beneficiado, sou eu. Por isso que Jesus diz a Pedro, perdoa 70 vezes 7, perdoa infinitamente. Quanto mais tu perdoar, mais leve vai ser tua vida. Então hoje, né, como eu falei, faltam 8 dias para o Natal. A gente tem, como uma sociedade ocidental, essa mania, né, de deixar tudo para a última hora. No Natal a gente pede perdão, no Ano Novo a gente perdoa, no Ano Novo a gente vai fazer dieta, e no Ano Novo vai tudo começar novo, e a gente vai zerar as dívidas. A gente tem esse start de reinício de ano. Então, por isso que eu trago o poder do perdão. E o poder do perdão está na mão de cada um de nós. Não está na mão de quem nos atinge. Não está na mão de quem nos agride, por incrível que pareça. A gente acha que não, mas não está. Está em nossas mãos o poder do perdão. Por isso que eu estou batendo na tecla do poder do perdão. Porque esse poder não é só dado pelas palavras, pelos atos de Jesus. Ele é dado por Deus a cada um de nós, através do livre-arbítrio, das nossas andanças, né? Então, eu estou batendo o tempo todo na tecla. Por isso que eu trouxe aquele videozinho simples, de uma menina que sofre bullying dos colegas, e os colegas vão lá e perdoam, e abraçam ela. Mas ela diz, né? Se eles se arrependerem, como meu pai e minha madrasta disseram que eu tenho que perdoar, né? Então, o perdão tem um poder divino. E aí eu trago a visão espírita do perdão, que eu já trouxe a visão filosófica, psicológica,
E agora a visão espírita. Tirando que eu não trouxe a fala de Jesus, porque a fala de Jesus a gente sabe muito bem, né? Que ele caminhou pela terra enquanto ser vivo, enquanto homem, espalhando palavras que levassem o homem a entender o poder do perdão. Então, Joana de Ângeles, ela destaca o perdão. Ela diz que o perdão é a manifestação do amor genuíno. Não é esse amor de homem e mulher, de pai para filho, de filho para pai. É aquele amor ágape, é aquele que a gente ainda não consegue. A gente consegue até imaginar como é que é, mas a gente nem consegue senti-lo, porque ainda está muito longe da gente. O amor genuíno é uma manifestação do amor genuíno. Aquele que Jesus falou. Ama o Pai acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Boa noite, Marilene. Então, para a Joana vem nos falar isso, ela fala isso em vários livros dela, né? Eu não sei nem quantos livros eu já li da série psicológica, eu não sei, e outros tantos livros, e ela sempre está batendo na tecla do perdão, do amor, né? Do ato de perdoar, do autoconhecimento. Então, o amor genuíno, né? Refletindo a maturidade emocional do indivíduo. Eu preciso liberar o perdão, eu preciso me conhecer, eu preciso entender o que nutre a minha alma. Para quê? Para promover o meu progresso espiritual. A gente estuda, a gente tem título, mas naquele último momento, seja ele na sua casa, no hospital, né, em situações diversas, no último momento, o que vai contar é o tanto que eu progredi espiritualmente. É isso que vai me dar a paz da travessia. É isso que vai me dar o não medo da morte, do ato de morrer mesmo, porque a gente tem às vezes muito receio. Ai, meu Deus, será que eu fiz tudo? Será que deu tempo? Então, o ato de perdoar nutre a minha alma e promove o progresso espiritual. Joana nos lembra isso. André Luiz já traz uma coisa mais, vamos dizer assim, menos matéria. Ele diz que o perdão é uma necessidade fluídica. E aí ele diz que o perdão vai além da moralidade. Torna-se uma necessidade fluídica essencial para a harmonia espiritual. A falta do perdão gera desequilíbrio que afetam o meu espírito, tanto quanto a matéria. Então, enquanto Joana diz, olha, ama, perdoa, nutre a alma e evolui espiritualmente, ponto. André Luiz vem botar mais um tempero. O meu perispírito, quando está com ódio, a gente já viu vários estudos, né? A gente tem estudos do céu e inferno, não sei se todo mundo aqui leu Diálogo com as Sombras, os obsessores, como vêm com os perispíritos, às vezes animalizado por conta de tanto ódio, por conta de não liberar o perdão. E aí vem André Luiz nos dizer assim, ó, a necessidade fluídica. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ficar mais leve, gente. A matéria vai embora e o meu perispírito, a gente é energia, a gente é fluido universal. E ele precisa estar moldado no bem. E o perdão faz isso, melhora. Né? Melhora a minha silhueta espiritual. Consegue mexer nos meus desequilíbrios espirituais. Então, liberar o perdão é uma necessidade para a evolução do espírito. É difícil, né, Elvira? Óbvio que é. Senão a gente não estava aqui batendo o tempo todo na tecla. Jesus não passou os seus anos, né? Falando com os apóstolos, explicando, e aqueles que chegavam perto dele, como é que eu vou chegar ao reino dos céus, nascendo de novo? E o que é nascer de novo? É voltar para dentro do útero? Não, é se modificar aqui, agora. Emmanuel,
a prisão do não perdoar. Então, quando a gente não perdoa, né, a gente recusa em perdoar, a gente aprisiona o indivíduo ao seu passado. Mas não é ele, não. Eu fico presa ao meu passado. Eu fico impedindo a minha evolução espiritual. E o sofrimento, né, de não perdoar é uma barreira ao progresso e à paz interior. Mas ao progresso desse corpo que vai ficar, a paz interior de Elvira Ramos, o espírito imortal, não. Desse espírito, desse ser de Deus que habita este corpo. Então, se a psicologia não nos, vamos dizer assim, ratificar o que eu falo, as palavras de Jesus, que perdoai 70 vezes 7, que perdoai vossos inimigos, que amai vossos inimigos. Se a sociologia que eu trago também não ratifica, a espiritualidade também não assina embaixo, o que está faltando, então? Quem é que pode abrir a nossa cabeça e dizer, perdoa, irmão, perdoa, irmã? O poder do perdão está nas minhas mãos. Eu já sei todas as benesses que eu posso ter com ele. Mas eu tenho que dar o primeiro passo. Eu sei o que é o perdão. Eu sei a forma como perdoar, pelo menos o início, porque eu só consigo esse pouquinho aqui. Ai, eu consigo um passo mais. Mas eu tenho que começar, né? Eu tenho que introduzir o perdão. Eu tenho que pensar o que é o perdão no mundo espiritual, porque de lá que eu vim, para lá que eu vou voltar. Né? E aí, eu trago também um pouco dos aspectos psicológicos do perdão. Os impactos, né? O autocuidado, a relação que eu tenho, que tem de não perdão, de ressentimento, de ansiedade, de perda de sono, de doença física, o nosso psicológico, porque nós somos um ser que eu não consigo, por exemplo, ser Elvira, aqui mãe, e tirar de dentro a Elvira espírita. Do mesmo jeito que a Elvira espírita não consegue tirar a Elvira mãe, a Elvira avó. Então, todos, como fala um amigo meu, embicado no outro. Você não sabe quando começa um e termina o outro. Então, eu tenho que pensar sobre espiritualidade, sobre o ser social que sou eu. Somos seres gregários. Deus nos fez para vivermos um com os outros, porque é dessa forma que eu vou errar e acertar, ferir e perdoar, amar e odiar e refazer os caminhos. Então, eu trago um pouco do aspecto psicológico, porque isso afeta o nosso dia a dia nessa encarnação e ou me prende ao passado ou me libera dele e faz eu evoluir enquanto ser humano melhor. E automaticamente reflete nas minhas próximas vidas. E a nossa vida, mesmo quando a gente caminha aqui, a gente nasce só e morre só, entre aspas, ela está envolvida em outras tantas vidas. E esses aspectos, sejam eles espirituais, materiais, psicológicos, sociológicos, eles influenciam em mim e no outro, né? Então, o impacto das nossas emoções reprimidas. Quando a gente não resolve as coisas com a gente mesmo, com o outro, a raiva, a tristeza, elas afetam a nossa vida, a nossa saúde mental, espiritual. E isso nos leva a distúrbio. Estamos em pleno século XXI. E é o século que tem mais distúrbios psicológicos. As pessoas estão ansiosas, deprimidas, muitas esvaziadas de si mesmas. Então, o perdão ou o não perdão influencia diretamente nas nossas emoções. Libera a ocitocina, libera a dopamina, faz com que eu durma, faz com que eu não durma, faz com que doenças surjam no meu corpo. Nossa, eu estava tão bem e eu não sei, agora é uma dor de cabeça que não passa, é uma dor no peito. Então, as emoções não resolvidas, ligadas ao perdão intimamente, faz com que a gente
agregue à nossa saúde mental muitas coisas que não são legais, como a ansiedade e a depressão. E aí o perdão, olha lá, o perdão permite a liberação dessas emoções. E a gente sente raiva, a gente sente tristeza, mas quando a gente perdoa, ou então a gente inicia o processo, a gente chora, a gente fica com raiva de novo, a gente fica triste, e a gente volta para o caminho do perdão, e a gente contribui para um equilíbrio do nosso estado mental. Então, o não perdão impacta diretamente nas nossas emoções mais reprimidas. A minha mãe fez 3 meses que foi embora. Era uma pessoa tão rancorosa. Eu conversava tanto com ela, minha mãe. Ela tinha um pavor, vizinha. E quando disse falou isso, eu me lembrei da que ela falava assim: fulana estava lá com não sei quem, a inimiga. Agora vem aqui me trazer um pão, eu vou comer. Eu sei que o mundo tá difícil, as pessoas envenenam umas às outras. E eu dizia assim, minha mãe, essa senhora, eu me lembro que andava lá na casa da minha avó, que era sua mãe, e minha avó falava tão bem dela, deu um voto de confiança. Que a senhora não coma, que tiver invocado, né, disse. Mas que pelo menos a senhora escute a pessoa. E ela dizia, de jeito nenhum. A minha mãe morreu cheia de mágoas, de várias pessoas, e várias pessoas dela também. Então, muitas vezes, ela estava num estado mental de tanta raiva, de tanta tristeza, que ela só abria a porta. Era só chorar um pouco. E eu cansava de dizer para ela assim, chama Jesus, minha mãe, para junto da senhora, e conversa com ele. Ele acalma. Mas não chame para falar o que a senhora quer e ouvir o que a senhora quer, não. Chame para ser justo. Sabe aquela coisa que a gente ficava no espelho? É mesmo, né, rapaz? Pode ser uma pessoa tão boa. Aí o outro faz assim, que é nada, não vale nada. E essa conversa. Para a gente ter um estado mental equilibrado. Então, a relação entre o ressentimento e a ansiedade, existe um estudo da universidade, não me lembro agora, não é daqui, acho que é de Montana, eu estava lendo, que quanto mais a gente fica ressentido, mais a gente blinda o nosso coração, fecha mesmo, e vai minando áreas dele e áreas do cérebro. Mas, além de adoecer fisicamente, materialmente, o coração e o cérebro, a gente cria sinapses, ligaçõezinha de raiva com ódio, de ódio com tristeza, de ai, todo o mundo é contra mim. Relações no nosso psique. Então, o ressentimento acumulado alimenta a ansiedade, pode desencadear depressão, um ciclo vicioso de dor emocional, e é dor comprovada cientificamente. Você sente realmente essa dor por conta da liberação de tantos hormônios, né, que não dão prazer. Pelo contrário, temos dentro de nós hormônios de desprazer. E quando a gente está nessa relação de ressentimento e ansiedade, a gente entra nesse ciclo. É como se a gente pegasse o copinho do veneno e tomasse. E praticar o perdão quebra esse ciclo. Mas quebra cientificamente falando, quando você perdoa. A ciência já diz, quando você tem uma ligação com algo divino, seja ele o candomblé, a espírita, a evangélica, a católica, quando você tem algo divino, que você libera esse perdão, tem, vamos dizer assim, uma descarga de bons hormônios, que a gente consegue ver em situações que não tem saída, uma fresta de luz. Do mesmo modo que quando a gente está tão ressentido, a saída está na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque os hormônios da infelicidade não permitem. Deixa a gente ansioso, depressivo, cabisbaixo, com uma estafa mental e por aí vai.
Então, a gente precisa ter alívio e clareza mental. Novamente eu digo, não sou eu que estou falando, é a ciência que está dizendo, né? E o perdão é um autocuidado. Perdoar é cuidar de mim mesmo. E quem é que não quer cuidar de si próprio? A gente quer tanto chegar à terceira, quarta, quinta idade, né? Porque a nossa perspectiva de vida está aumentando. Conseguindo ir pro vaso sozinha, conseguindo pegar o papel sozinha, tomar um banho sozinho, calçar o chinelo sozinho, andar sozinho, sentar sozinho. A gente quer tanto isso e a gente esquece que a gente também precisa malhar o autocuidado. Cuidar dos meus sentimentos. Fazer uma faxina. Tirar a dor que tem dentro da gente. É fácil? Não é fácil. Nos últimos meses eu passei por uma dor tão grande. Eu fui tão magoada que se eu não liberasse esse perdão, eu ainda estaria talvez em cima de uma cama lambendo as minhas feridas. E com ódio do mundo. E jogando toda a encarnação fora. Então, o perdão é a prática do autocuidado. Eu pego essa dor que está em mim e ressignifico ela. Como eu falei, fácil não é, mas a gente tem que achar um meio. Porque eu preciso cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Então, quando eu perdoo, eu tiro um peso de dentro de mim. Peso emocional. Eu reequilibro o meu corpo, meu bem-estar, a minha saúde mental. E aí, ó, é uma coisa puxando outra. Quando eu levanto da cama e largo de me lamuriar porque alguém me feriu, eu tenho coragem de fazer uma comida gostosa, sadia, saudável, e ver o canto dos pássaros, olhar o que o mestre, o que Deus nos deu. Então, é um passo que vai puxando o outro. Mas se eu continuo no ressentimento, esse autocuidado eu jogo todo pelo esgoto. Porque eu não consigo me olhar como um ser que consegue ultrapassar os limites da dor. Eu vou cair sempre no poço do vitimismo. Como se só o outro errasse comigo. E eu mesmo nunca errasse nem comigo, nem com o outro. Então, o perdão é um autocuidado. Então, eu tenho esse poder de cuidar de mim. Olha só. Eu podia... A minha cabeça está coçando tanto. Eu estou toda ferida. Eu podia estar em cima da cama de mal com a vida. Dizer, eu vou falar, seu Adalberto, se eu arranjo quem faça essa palestra, que nada, eu tô me coçando toda aqui, tô com a cachumba, sei lá que diacho é agora. Agora é varicela, não sei o quê. Mas estar aqui com vocês, falando disso, não é para vocês, é para mim. É um autocuidado. Eu não estou falando para Teles, para Fidelis, para Diz, para Eliana, estou falando para mim. Esqueço até a coceira. E coça, viu, gente? Isso. É aquela coisa que eu falei que Aristóteles. É a catarse. É liberar as minhas emoções, as minhas tensões reprimidas, que tá me coçando aqui. E aí é como se eu pego um pote, boto um pouco de religião, de medicina, de filosofia, e bebo. E vou esquecendo as coisas. E a gente vai compartilhando. Eu tenho esse poder. Mas se lembram o que o Senhor diz na lei? Vou trazer agora um videozinho pequenininho. Preste atenção. Mas se lembram o que o Senhor diz na lei de Moisés sobre justiça e vingança? A vingança é minha? Sim, mas a vingança é dele. O Senhor ama a justiça, mas talvez não seja sua para ser feita. Então não podemos nos vingar? Não é à toa que não funcionou. Não é à toa que o que não funcionou. Me vingar dela não fez a dor passar. Sabe, nem sempre podemos impedir que os outros nos machuquem, mas podemos parar de coçar as nossas próprias feridas para podermos nos curar. Como? Você pode perdoá-la. Eu não posso fazer isso. Não vou, não. Ela nem disse que se arrependia. Isso é lamentável.
Mas perdoá-la não é apenas para ela, é para você. Mas... Alguém te envergonhou por um momento, mas você tirou um dia inteiro, um dia seu e de outros, para ficar com raiva. O que ela fez foi cruel e errado. E agora você pode liberar a sua raiva. Quantas vezes a gente perde uma encarnação inteira porque alguém nos atingiu, nos feriu? Quantos pais não têm o perdão dos seus filhos por algo que eles fizeram? Quantos filhos não têm o perdão dos seus pais por escolhas que feriram seus pais? Esposos, esposas, companheiros, amigos. E na hora da nossa passagem para o além-túmulo, será que alguém vai lembrar disso? Será que alguém vai lembrar qual foi o remédio que não tomou porque Teles me disse um desaforo? Será que na hora que eu morrer, eu vou lembrar se Dirce me machucou com aquelas palavras porque o meu cabelo era pintado e era encaracolado e para lá? Não. Eu liberei o perdão. Dirce ficou pelo meio do caminho, Teles, Fidelis, na hora da dividida, é eles e eles. Então, mas ela nem se arrependeu. Nossa, então, não ter perdoado ela não atingiu ela em nada? Sou eu. Então, eu chamo agora vocês, lembrando daquele videozinho, para os caminhos do perdão. Eu vou trazer poucas informações aqui, mas cada um aqui tem o seu caminho. Olha, para eu perdoar, eu acho que é mais fácil eu ficar um pouco longe. Fique longe um pouco. Um pouco. Mas o mestre mesmo nos disse, reconcilia-te enquanto está no caminho. Porque pode ser que você vá para a direita, vá para a esquerda, você vá para a colônia A e B, e lá seja mais difícil e a gente fique com esse entrave. Então, bora resolver logo aqui enquanto está aí você se vendo. Ou então, eu morro e você é obsessor daquela criatura, ou vice-versa. Então, achem o caminho de vocês. É muito mais fácil. Porque o Espiritismo nos dá algumas nuances, né? Opa, algumas dicas. Mas eu preciso achar o meu caminho. Porque o caminho de cada um para o perdão é o caminho de cada um. Eu posso dar aqui várias fórmulas. Vocês me darem outras tantas, a gente trocar essas fórmulas. Mas cada um vai ter o seu. Olha, eu não consigo agora conversar com ela. Mas eu vou orar por ela. Eu não consigo agora orar por ela. Nem conversar. Mas eu simplesmente nem vou pensar nela. Então, cada um tem o seu caminho. Só que o caminho, como eu falei, ele é um processo, não é um ato. Eu não falo mais com ela, tá, perdoei, tá tudo. Não, é um processo. É uma ação após a outra, como se fosse uma escadinha. Até você chegar lá. Até eu chegar lá. E aí eu trago alguns caminhos aqui. Primeiro, o caminho do autoconhecimento. Conhece você. Vê o que te dói. O que dói em você, às vezes pode doer no outro. Compreender o que me dói, gente, é essencial, é fundamental para que eu me conheça e eu possa perdoar. Eu não perdoo meu marido porque o infame todo dia deixa a toalha em cima da cama. Opa, a toalha em cima da cama me irrita. Vamos conversar sobre a toalha? Não. Ou então ele vai ter que se julgar agora com papel. O autoconhecimento, eu preciso saber quem eu sou. Quem eu sou? A gente fica muito incomodado por onde eu vim, de onde eu vim, para onde eu vou, mas quem eu sou? Tem uma música, eu estava até cantando para uma amiga minha essa semana, né? Acho que ontem, hoje. Chama Coragem. Ela diz assim, deixa eu te propor, tente imaginar
seu eu de 10 anos atrás te chamando para conversar. Vocês já pensaram? Em 2015, quem eram vocês? Onde vocês estavam? Estavam casados? Estavam solteiros? Estavam morando na cidade A, B? Estavam no trabalho B, C? Vocês melhoraram? Não, tô a mesma coisa? Difícil, hein? Olhem para trás e digam assim, poxa, eu melhorei nisso. Não, isso aqui não tá bom. Nossa, eu continuo sendo egoísta. Eu continuo sendo prepotente. A gente tem que se conhecer. A gente tem que conhecer nossas limitações, nossas fragilidades. Para quê? Olha lá, para promover um espaço interno para cura emocional. O poder do perdão está aqui. E o poder da cura também está na minha mão. Então, quando eu me auto-reconheço, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei que me dói, eu posso até evitar situações para as dores, para as minhas dores pessoais. E a gente precisa. Então, um dos caminhos para o perdão, trouxe como se fosse para mim, tá, gente? É me autoconhecer. É saber o que está me doendo. É saber o que é frágil em mim. É saber a parte que eu acho que é melhor ninguém nem botar o dedo, porque dói demais. Né? E eu trago outro videozinho. O outro me feriu, o fato de você perdoar ele, não vai resolver o problema dele. Porque há uma lei divina regendo os nossos destinos. O perdão é um presente que você dá para você. Para você. Porque às vezes a mágoa e o ressentimento destroem mais do que a ofensa. A mágoa e o ressentimento destroem mais do que a ofensa. Eu preciso me conhecer. E eu preciso me pôr no lugar do outro. Porque muitas vezes aquela mágoa e aquele ressentimento veio de uma ação minha. Foi uma resposta à minha ação. Então, colocar no lugar do outro é um passo para o perdão. É o caminho para o perdão. Quando eu coloco no lugar do outro, eu consigo ser solidário, compreensivo, amável, né? Altruísta. E aí eu permito que se visualize as motivações e as fragilidades do outro. Opa! Eu me conheço. Mas eu não conheço o outro. Mas eu tenho noção que me conhecendo, sabendo que dói em mim, pode doer no outro. Então, um outro caminho é esse. Conheço a mim, sou empático com o outro, tento não dar ao outro aquilo que não quero receber. E aí, vou parar aquele orai e vigiai. Um dos caminhos do perdão é a oração e as vibrações positivas. Ora e vigia os seus pensamentos. Vibra positivamente. Ah, ele me feriu. Eu espero que ele fique bem, longe de mim, tipo assim como a gente faz, né? Mas bem, em paz. Que ele reflita. Que ele não faça isso com o outro. E tem um videozinho lá na frente também, uns pedacinhos que eu trouxe. A prática da oração, a emissão de boas vibrações, contribui para a transformação interna. E vou até fazer um grifo meu, e externa também. Ele fica lá no cantinho dele. Como eu me conheço, como eu me ponho no lugar dele. Estou vibrando para que ele fique lá, mas fique em paz. E se precisar de mim, vou estar aqui para fazer o bem. A energia do pensamento. Pensamento, gente, é ação. Aí amanhã eu vou na rua e vou comprar os presentes de Natal. Opa, pensei, ação. Energia do pensamento. A fé fortalece o espírito e facilita a liberação do rancor. Eu preciso liberar. Libera. Meu filho, ele é evangélico, ele faz assim, quando vocês reclamam alguma coisa, ele, mãe, libera o perdão. Eu digo, pega a chave aí, meu filho. Que a gente é espírita, né, gente? Mas não é anjo. Então, outra
ação que, para mim, né, que eu disse a vocês que a gente podia estar trocando figurinha. Ação no bem como um reequilíbrio. Eu canto de vez em quando. E eu fui cantar para as vovozinhas. Eu estava muito mal nesse dia. Algumas ações dos meus irmãos, pós-morte da minha mãe, estavam me ferindo muito. Eu digo, eu vou trabalhar no bem, gente. E eu fui em 3 lugares para a gente cantar. No hospital, no abrigo das vovozinhas e num lugar que chama Colmé Espírita aqui. Ai, gente, eu chorei pra caramba, porque eu começava a ver a cara da minha mãe nas velhinhas. Mas foi tão bom. Foi tanto abraço. Foi tanto beijo. Foi tanto Deus lhe pague. Volte novamente. Fez a nossa tarde muito boa. E aí, gente, a ação no bem me reequilibrou. Sabe? Foi uma noite assim, cheia de desaforo. No outro dia, botei minha roupinha, que a gente sai toda fardadinha. Aqueci minha voz e fui cantar para as pessoas que eu não sei nem quem são. Eu não quero saber o passado daqueles idosos, daquelas pessoas que estão no hospital. Eu quero fazer aquilo que o Cristo pediu, um minutinho que for. Né? Um minutinho só. Apacenta as minhas ovelhas, Elvira. Faz o bem sem olhar alguém, Elvira. Ama o próximo como a ti mesmo, Elvira. Um pedacinhozinho, gente, é muito pequeno. Mas me reequilibrou, eu voltei outra pessoa. Realizar ações positivas direcionadas aos outros, não importa quem sejam esses outros. A história desses outros que eu falo, tá? Promove o reequilíbrio espiritual. Atos de bondade e serviço não apenas beneficiam os outros, mas também geram um ciclo de cura emocional para quem perdoa. Eu cheguei aqui tão renovada que se minha irmã dissesse a metade do desaforo que ela disse, eu acho que eu não ia nem escutar e ia rir. O bem, sem olhar a quem, é um remédio para qualquer coisa. Então, lembrando que eu só trouxe aqui... Opa, vou botar só um pouquinho aqui para a gente ver. Caminhos para o perdão. Foram 4 caminhos que eu peguei, mas foram meus, que eu peguei assim, que é aquilo que ainda me dá uma seguradazinha para liberar o perdão. Mas como eu disse, pode não ser o seu. Pode ser melhor do que o meu, maior do que o meu. Não importa. Perdoar não é esquecer, tá bom? Se eu esquecer, eu esqueço o aprendizado que aquela dor me provocou. Se eu esquecer a pessoa que me maltratou, ela pode fazer tudo de novo, porque eu esqueci. Perdoar não é concordar com o que fizeram comigo. Tá, perdoar não é concordar, perdoar não é esquecer, tá bom? Perdoar nem sempre é parar de sentir dor. Possa ser o que alguém provocou na minha vida até hoje reverbera em mim. Ok. Perdoar nem sempre é abrir mão da justiça. Eu posso te perdoar e ter que chamar a polícia para você não fazer isso com outra pessoa. Perdoar não é esperar que a pessoa reconheça. Tem gente que é tão egoísta que nem vai reconhecer que te machucou. Perdoar não é esperar que a outra pessoa também te perdoe quando os dois se magoaram, porque vocês estão em tempos de compreensão da vida diferente. Dito isso, perdoar é deixar de pagar a conta do agiota. O que é o agiota? Imagina o seguinte, que todo dia eu acorde com 100% de energia para viver a vida. Ok. Mas assim que eu acordo, eu vejo uma série, ou alguém diz uma frase, eu vejo notícia, eu vejo um post que me lembra de uma coisa que me machucou no passado. Eu cortei aí um pouquinho, né? Perdoar, quando ele faz essa pegadinha, né, do coagiota, faz de conta que eu sou um agiota, vocês todos me devem. Mas aí vocês me pagam o juro. Vocês continuam me devendo ou não? Sim. Sim, né? Mas você tá aqui comigo naquele mês, você me pagou o juro. O que é essa agiotagem, né, gente, do perdão? Eu pago, mas eu estou sempre devendo. Eu perdoo, mas eu estou sempre devendo perdão a alguma coisa. Só que o ato de eu perdoar não me isenta da dívida. Mas o pagamento me deixa quite naquele momento. Será que a gente não pode, pelo menos, começar a ser agiota do perdão? Liberar um pouquinho, mas sabendo que está devendo. Voltando atrás daquela menina.
o vídeo. Não sei se todos viram. A menina que sofria bullying na escola. Ela traz coisas muito mais espirituais do que nós espíritas. Ela fala assim, ó, eu não sou assim porque eu quero. Me magoaram. Mas, se ela se arrepender, eu perdoo, porque me ensinou meu pai, o pai terreno dela. Mas o pai terreno fez aquilo que o pai lá de cima mandou. Eu vou lhe dar um filho. E depois eu vou chamar você e dizer assim, e aí, você fez tudo certinho com seu filho? Porque se não fez, ele vai ter que pagar, você vai ter que voltar para resgatar. Nananana. É um vídeo pequeno, mas é de uma profundidade muito grande. Muitas vezes eu, Elvira, que faço palestra, que estou todo dia no centro espírita, trabalho, não sei o que, não tenho essa maturidade emocional e espiritual de perdoar. Entender que eu não sou assim porque eu quero. Eu não sou a ferida que me feriram. Que eu não estou magoada porque eu quero, porque às vezes fere, dói mesmo. Entender que se o perdão vier com o arrependimento, opa, é assim que vai. Aquela criança consegue entender, e nós espíritas, às vezes, estamos aí apegados a pequeninas coisas, dizendo, eu não perdoo. Essa é a minha singela contribuição do perdão. Numa época que a gente abraça os nossos amigos, que muitas vezes a gente fala mal por trás, os nossos filhos e irmãos, e que a gente quer ficar o ano todo sem nem ver, e ainda fica desneta, no Natal ela vem, né? Numa época que a gente faz assim, feliz ano novo, feliz encarnação nova, porque talvez eu morra naquele ano, talvez você morra. Feliz passagem nova, tudo novo, quando a gente fala, e a gente não libera o perdão. Então, a minha contribuição no finalzinho, na última do ano, né, Sr. Alberto? Vocês viram essa imagem? Um preto e um branco se abraçando. Pode ser a questão racial, mas não é. É um que liberou o perdão. E um que ainda está acinzentado. Mas quanto mais eu abraço o que está liberado, mais a minha cinza vai dissipando. Olha lá o fundo preto. Nossas mágoas, nossos ressentimentos. Se eu liberar, eu vou contagiar você. Se você liberar, você vai contagiar. Gratidão. E não esqueçam que o poder do perdão está nas nossas mãos. Tá fechado, senhor Alberto. Parece aquela coisa que tivesse fechado. Tá bom. Tá bem. Deus proteja a todos. Mais uma doutrinária do ano de 2025. Agora vamos retornar no dia 7 de janeiro de 2026. Agradecer ao nosso Pai Maior, ao Filho de Jesus, Espíritos bondosos, que nos dá coragem para vencer a nossa tarefa. Obrigado a todos. Obrigado à nossa irmã Elvira. E que assim possamos fazer as vibrações do Natal, do Ano Novo, com alegria, com muito amor e sabendo que tudo isso são passagens, mas que lembremos dos nossos irmãos necessitados do perdão, necessitados de amor, necessitados da luz, esclarecimento, por nós mesmos que precisamos de muitas vibrações no bem, para a gente vencer também a nossa trajetória. E assim Deus abençoe a todos. Alguém quer fazer algum comentário? Tem 2 segundos para cada um. Desculpa que eu peguei o tempo demais. Fale, Fidelis. Elvira, muito boa a sua reflexão. Muito obrigado pela sua palestra.
o assunto exige, assim, tempo, né? Que a gente falar no perdão, você tem muita coisa, se você for pesquisar mesmo, é muita coisa que você tem, assim, para dizer. Eu tenho um livro aqui mesmo, aqui na minha frente, que ele fala no perdão do dia a dia. Ele tem o quê? 30 itens, só falando do perdão, de Adenal Novaes. E aí eu vou dizer aqui só 5 aqui, né? Que tem 30. Aí ele fala aqui, eu já li ele quase todo também, perdão sempre, perdão na imortalidade, perdão na racionalidade, perdão na caridade, perdão na paz, perdão na espiritualidade, perdão na autodeterminação, perdão na reconciliação, perdão no convívio doméstico, perdão na religião, perdão na ética e perdão no amor, e assim vai. Tem 30 itens desse aqui, entendeu? Fala muito sobre o perdão. Então, sua reflexão foi muito boa. E obrigado pela sua reflexão. Você falou de sua mãe, que Deus perdoe o pecado dela, entendeu? E deixe ela no mundo espiritual bem, que ela venha se arrepender de algumas coisas que, às vezes, ela teve ressentimento, né? Que Deus dê a ela um mundo espiritual muito bom. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Deus lhe abençoe. Alguém mais? O senhor Alberto deu 2, viu? Eliana. Eu quero, primeiramente, te parabenizar, dizer para você que estamos no mesmo barco, perdemos nossas mães e eu ainda perdi meu pai, meu irmão também. Então eu sei da sua dor, porque eu vivencio. Mas o perdão, ele é renovador. Gratidão por suas palavras, por este ensinamento. Gratidão, gratidão, minha amiga. É isso aí. Eu te agradeço também, amiga. Receba meu abraço aí, meu acolhimento. E um Feliz Natal para todos, um ano novo cheio de renovações para todos. E é muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Muito bom aprender com vocês. O meu coração para vocês. Obrigada. Então, beijo para todos e um abraço. Obrigada. Alguém mais? Eu só queria falar, gente, que eu acho assim que o perdão ele é mais fácil do que a gente ser espírita, porque se a gente for espírita na íntegra, a gente consegue deixar o perdão, liberar o perdão, o egoísmo e tudo mais. E é isso só que eu queria falar. Feliz Natal. Obrigada, minha linda. Rico para todo mundo, né? E vamos fazer, né? Janeiro nós começamos dieta, depois nós começamos modificação, a perdoar, a ser menos egoísta. E no final do ano não fizemos nada daquilo. E é isso, gente. Boa noite para todos. Obrigada, amiga. Boa noite. Boa noite, Letícia. Obrigado por tudo, viu, Vira? Ô, amiga, eu que lhe agradeço, carinho. Ouvir é, assim, sempre maravilhoso. Gratidão. E cada perdão é necessidade para todos nós. Com certeza. Todos nós necessitamos, e vindo a fala de você, eu acho assim, uma maravilha, esclarecedora, e cabe a cada um de nós buscarmos acertar naquilo que ainda precisamos e muito. Mas eu acho que não está tão difícil, não. Porque só não fazer o outro o que o outro faz a nós é um caminho para o perdão. Isso aí. Obrigada por tudo, Feliz Natal. Obrigada para você. Um momento de reflexão para todos nós. Que assim seja. Parabéns, Elvira. Excelente palestra, muito boa mesmo. Falar do perdão é muito engrandecedor, o perdão. E um Feliz Natal para todos, muita paz, que o Mestre Jesus abençoe a todos.
Gratidão, obrigada pela paciência. Oh, meu anjo, sua palestra sempre é uma bênção. Gratidão. Parabéns, Elvira. Amei a palestra. Obrigada. Gratidão mesmo. Um Feliz Natal para todos. Obrigada, Deus te abençoe, minha irmã. Mais alguém? Posso encerrar? Então, minha prece hoje vai em forma de canção. Que Jesus ilumine cada um de vocês, que realmente, né, o dono da festa renasça em nossos corações, em nossos lares, em nossos trabalhos, no trânsito, no nosso país, derramando muita luz, muita paz pra gente. Um ano novo repleto de realizações, que a gente possa se reencontrar no ano que vem, tá bom? Vou cantar uma música de Cid Dan, chama Prece. Assim seja, gente.